Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Hoje estaremos refletindo o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Meu irmão, minha irmã, bom dia. De Jesus, recebemos tudo o que precisamos para cumprir bem a nossa missão. Sob o seu olhar atento, podemos até ousar avançar para águas mais profundas, pois guiados por este Mestre, estaremos sempre em segurança. O Evangelho de hoje nos convida a entrar na barca de Jesus sem temer os desafios. O texto nos alerta sobre a importância de uma fé sólida, de uma fé com raízes profundas que nos mantenha firmes nos vendavais da vida. Assim como os primeiros discípulos enfrentaram muitas dificuldades para atravessarem para a outra margem, conforme Jesus havia determinado, nós também enfrentaremos inúmeros desafios na nossa caminhada missionária. Após a multiplicação dos pães, quando Jesus delegou aos discípulos a responsabilidade de alimentar uma multidão, dá-lhes vós mesmos de comer, ele os enviou para outra margem. Esse chamado significa mais do que atravessar o mar. Representava um convite a expandir a missão, indo anunciar o reino de Deus a outros povos. A estas alturas, Jesus já estava preparando os discípulos para caminharem sem a sua presença física, testando a coragem e a autonomia deles, uma vez que após a sua volta para o Pai, seriam eles os responsáveis por conduzir a sua barca, hoje representada pela sua igreja. Em obediência, os discípulos entraram na barca e avançaram mar adentro. Mas Jesus, mesmo à distância, não os perdeu de vista. Como um pai que observa seus filhos a darem seus primeiros passos, ele os acompanhava de longe. Quando os ventos contrários os surpreenderam, que significa dificuldades, Jesus foi ao encontro deles caminhando sobre as águas. Tomados de medo, os discípulos o confundiram com um fantasma e começaram a gritar. Jesus então os acalmou com essas palavras: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Assim que Jesus entrou na barca, os ventos cessaram e a calmaria voltou. Ainda assim, os discípulos permaneciam assustados, incapazes de compreender plenamente os sinais que testemunhavam, como a multiplicação dos pães e Jesus caminhando sobre as águas. A fé deles ainda era imatura, mas Jesus os compreendia e os orientava pacientemente. Vacilos na fé também podem ser vividos por nós. Contudo, não precisamos nos culpar, pois Deus entende as fraquezas humanas.
É importante conscientizarmos, a fé não é algo que se alcança de imediato, e sim uma construção que se desenvolve lentamente, que vai se solidificando à medida em que vamos fazendo a experiência de Jesus em nossa vida. Os discípulos, mesmo presenciando tantos feitos de Jesus, vacilaram na fé. No entanto, mais tarde, eles deram suas vidas para defendê-la. Meu irmão, minha irmã, se algum dia formos surpreendidos pelas ondas revoltas do mar da vida e sentirmos o barco de nossa existência naufragar, não tenhamos medo. Jesus virá ao nosso socorro. Hoje, ele pode não vir andando sobre as águas, como fez ao ir ao encontro dos seus primeiros discípulos, mas ele virá. Virá através do coração de alguém, seja de um amigo ou de um desconhecido. O importante não é como Jesus chegará até a nós, e sim a certeza de que ele chegará. Quem tem fé nunca perde a esperança nem se deixa abater pelas dificuldades, pois carrega consigo a certeza de que Jesus é o nosso porto seguro. Com ele, não há o que temer. Amém? Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus. E até amanhã.